Estamos aqui em mais uma live sobre assuntos reumatológicos e hoje, inclusive, com uma convidada especial, né? A doutora Lauren Heck Paiva. Ela é oftalmologista e ela vai nos ajudar nessa live. Lauren já está conosco? Ok. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente combinou de conversar um assunto que tem a ver com a reumatologia e a oftalmologia. Aliás, essas duas especialidades têm algumas coisas bastante em comum. Eu me lembro quando eu fazia residência, isso era bastante salientado na nossa formação médica e na reumatológica. E na prática a gente vê bastante essa interação em algumas situações, né? Não são em todas. E hoje nós optamos por conversar sobre dois assuntos relacionados à medicação. Eu também costumo comentar que muitas queixas dos nossos pacientes têm a ver com o uso de medicamentos. E o médico ele precisa estar atento a isso, né? E, de certa forma, sempre desconfiar de que alguma queixa ou algum problema do nosso paciente possa estar relacionado com medicação. E é esse assunto que a gente traz hoje, de duas medicações que nós usamos muito na reumatologia, né? A primeira dela, os antimaláricos, e a segunda, os glicocorticoides. Aliás, os glicocorticoides são bastante usados também em outras especialidades, né, em muitas outras especialidades, e a hidroxicloroquina, como o nome já diz, ele pode ser usado como antimalárico, mas a principal utilidade dessa medicação é nas doenças reumáticas. Por exemplo, há várias doenças reumatológicas e o uso de antimaláricos são importantes. Artrite reumatoide, por exemplo. Artrite reumatoide, a hidroxicloroquina, por exemplo, que é o antimalárico que nós mais usamos, é uma droga modificadora do curso da doença. Ela não é a droga principal no tratamento da artrite reumatoide. Ela não substitui o metotrexato, mas ela é uma droga excelente para ser associada com outras drogas modificadoras do curso da doença, como, por exemplo, hidroxicloroquina e metotrexato. Bom, a importância da hidroxicloroquina, ela vai além. Por exemplo, a gente pode afirmar que todo lúpico, a princípio, deve estar usando a hidroxicloroquina. Por quê? A hidroxicloroquina tem várias vantagens no lúpus. Ela pode ajudar a controlar as manifestações cutâneas, as manifestações articulares, as serosites, que são as inflamações de pleura e pericárdio, cansaço. E, além disso, essas drogas antimaláricas, elas têm um potencial de diminuir o colesterol ruim e também diminuir, fazer uma certa anticoagulação, né, parcial, que pode ser benéfica nos lúpicos, principalmente aqueles com anticorpos antifosfolípides ou SAF. Bom, os antimaláricos também podem ser usados em dermatomiosite, podem ser usados em artrite idiopática juvenil, pode ser usados em várias outras doenças, né, reumatológicas, e isso faz com que a gente tenha que se preocupar com o uso dessas medicações, né, e saber usá-las, saber como usá-las, a dose a ser usada, os cuidados que a gente precisa ter. E os antimaláricos, eles têm alguns mecanismos de ação e não é bem conhecido esse mecanismo de ação nas doenças reumatológicas, mas como eles são bases fracas, eles podem alterar, entrar nos lisossomas e alterar a ligação entre os peptídeos que serão apresentados junto ao complexo de compatibilidade maior. Eles também podem interferir na produção de citocinas pró-inflamatórias, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias. Então, esse é o principal mecanismo de ação dessas drogas. A dose usual da hidroxicloroquina, né, normalmente
a dose máxima é 5 miligramas por quilo. Tá? E o difosfato de cloroquina, ou fosfato de cloroquina, a dose máxima, alguns falam em 2,3 miligramas quilo, outros 3 miligramas, até 3 miligramas quilo. Então, falando sobre a hidroxicloroquina, ela tem alguns potenciais para efeitos, né? Um parefeito que a gente vê na prática relativamente comum é o quadro cutâneo, alergias à hidroxicloroquina. Né? Muito mais raramente arritmias cardíacas e também manifestações raramente no sistema neuromuscular. Mas uma grande preocupação que existe é em relação à possibilidade dela se depositar na retina, e é por isso aqui que a gente também convidou a doutora Lauren, para ela nos explicar quais são as situações, como isso se apresenta do ponto de vista assim, oftalmológico, né, e como os médicos que usam hidroxicloroquina devem lidar com essa situação, como encaminhar, quando encaminhar, quais são os momentos que é necessário encaminhar, quais são os testes necessários para seguir esses pacientes. Então, vou pedir que a doutora Lauren, enfim, nos explique melhor esse assunto da hidroxicloroquina em relação aos seus efeitos oculares. Boa noite, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Legal. Então, falando um pouquinho dos antimaláricos e os efeitos oculares, né? A gente sabe que o mecanismo o mecanismo da toxicidade dos antimaláricos, tanto a cloroquina e a hidroxicloroquina, é um mecanismo de depósito na retina que causa geralmente uma maculopatia. A maculopatia a gente chama assim porque deposita na mácula, que é uma das principais regiões do olho, da retina, que faz a gente enxergar. E a lesão clássica, que a gente chama de lesão de bullseye ou olho de boi, que é uma lesão, uma maculopatia mais avançada, né? O oftalmologista tenta detectar essa lesão antes desse desenvolvimento, para que o tratamento possa ser interrompido né, antes dessa lesão clássica. Então, a gente sabe que o risco da toxicidade aumenta conforme conforme a dose do medicamento, e a gente sabe que a cloroquina também causa mais toxicidade do que a hidroxicloroquina. Atualmente já se usa mais a hidroxicloroquina, né, nos tratamentos. Então, tanto a dose quanto a duração desse tratamento que aumentam a toxicidade. Também alguns outros fatores de risco que aumentam essa possibilidade da toxicidade é a doença renal concomitante, que é muito comum aí nos pacientes lúpicos, né? E também doenças maculares pré-existentes no olho, como a DMRI, doença macular relacionada à idade. Também alguns medicamentos, como o tamoxifeno, aumentam essa toxicidade da retina. E o rastreio a gente faz, então, dessa maculopatia, a gente acompanha o paciente, geralmente encaminhado pelo reumato ou pelo dermato. Os dermatos também usam bastante essa medicação. A gente faz um exame oftalmológico que a gente chama de baseline, que é um exame do fundo do olho do paciente, um exame oftalmológico rotineiro, né, do paciente, e para ter um baseline do paciente antes dele iniciar esse tratamento com as medicações. E se o paciente já apresenta algum fator de risco, como esse que eu falei anteriormente, também a gente já pode fazer algum exame para documentar, né, o que esse paciente tem antes do início do tratamento. A gente pode fazer retinografia, campo visual, OCT macular, já como uma base
para acompanhar esse paciente no futuro. Tá feito esse baseline, né? A gente faz esse screening depois de 5 anos de uso dos medicamentos e de forma anual. E aí esse screening é feito com campo visual e com OCT macular, porque a gente quer pegar as alterações, né? Assim, se ocorrer alguma toxicidade, os primeiros exames que vão se alterar são esses. Então, a fundoscopia, o exame do fundo de olho, talvez só se altere depois desses exames. Interessante. E eu acho que o principal recado aqui dos pacientes que usam, então, hidroxicloroquina é que eles façam essa avaliação inicial, né, para saber o basal, né, doutora Laurice, sobre o seu olho, né, até porque você falou que o fator de ter uma lesão na retina previamente é um fator de risco para uma lesão associada à hidroxicloroquina, né, e fazer esse seguimento e ficar mais preocupado com aqueles pacientes que usam doses muito altas, acima de 5 miligramas de hidroxicloroquina por quilo, né, dia, e também acima de 5, 10 anos usando. Né? Esses pacientes que estão usando há mais de 5 anos e 10 anos, né, eles têm que se preocupar mais ainda com esse tipo de problema. E fazer a sua revisão oftalmológica, né, regularmente, pensar sobre isso, porque os primeiros, normalmente as alterações, né, Lauren, elas não vão, o paciente não vai notar alguma coisa no começo, e isso que eu acho que é o problema, assim, os pacientes às vezes, se eu tiver algum problema no olho eu vou notar, mas as alterações iniciais o paciente, né, não vai, acho que, ter manifestações, e aquele é o melhor momento para parar a medicação, né? Depois que você já tem um dano visual, uma lesão mais séria, o quadro pode ser até irreversível, né? Continuando a medicação, e mesmo às vezes a parada da medicação, se é muito grave, pode continuar progredindo essa lesão. Pelo menos eu tenho orientado meus pacientes a não esperarem manifestações oculares, né? Tipo visão borrada, tipo perda da sensibilidade para a cor vermelha, né? Que está descrita como uma das principais, uma manifestação inicial da doença. Não esperar isso, porque isso significa que, de repente, a doença já está um pouco mais adiantada, né? Não sei o que você acha sobre isso. A retinopatia ela não é reversível. Então, o OCT e o campo visual nos fornecem informações antes do paciente ter alguma manifestação mais grave da visão. Então, por isso, o rastreio se faz com esses exames complementares. Inclusive, Laura, para se conseguir essa medicação, os reumatos conseguirem essa medicação pelo governo, né, para que eles não paguem esse produto, o governo exige a revisão oftalmológica anual, uma carta do oftalmologista, né, autorizando o uso da medicação. Tem até esse cuidado que o próprio governo exige na liberação dessa medicação, que ela é oferecida gratuitamente para as doenças reumatológicas em que ela está indicada. Até eu não tinha comentado sobre isso. Porque mesmo ela não sendo reversível, se detectada mais precocemente, os danos são menores, né? Daí, conversando com o reumato, tentando aí descontinuar a medicação, para que não haja uma piora aí da visão, mais grave ainda. Perfeito. A hidroxicloroquina, ela pode não fazer muito parte, assim, de outras especialidades, além da reumato e da dermato, como tu comentaste, né, Laurin? Mas são drogas bastante usadas na prática dessas especialidades. Então, sempre informações sobre o uso desse tipo de medicamento bem a calhar, eu acho que contribui para a informação geral. Eu acho que agora a gente também pode falar de uma outra medicação que nós, reumatologistas, enfim, usamos muito, né? Aliás, antigamente, quando a gente se formava em reumatologia, diziam para a gente, precisa só do corticoide, né? Então, naquela época, a gente não tinha medicações, assim, tão efetivas
das doenças reumáticas como a gente tem hoje, e a gente realmente usava até mais corticoide do que se usa hoje. Apesar de ser uma droga extremamente útil quando bem indicada, quando usada da melhor forma possível, ela é uma droga assim um pouco mal falada, né? Principalmente com o uso a longo prazo. Mas essa droga, quem inventou ela recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1950. Então é uma medicação que realmente revolucionou a medicina, uma medicação que continua muito importante na medicina, não só na reumatologia, na oftalmologia, na dermato, na nefro, na pneumo, né? Em várias outras, na neuro e várias outras especialidades. Então, eu acho que a gente falar um pouquinho, né, basicamente sobre os cuidados oculares com o uso do corticoide vem bem a calhar. A gente lembra, né, o corticoide incha, o corticoide aumenta o risco de osteoporose, o corticoide pode descompensar diabetes, o corticoide pode dar inúmeras manifestações para efeitos, né, com o uso. Mas a questão ocular também precisa ser salientada. Uma vez eu recebi uma cobrança de um paciente e eu tinha dado corticoide para ele e ele desenvolveu uma catarata mais precoce. E ele me cobrou, ele me disse, doutor, o senhor não me avisou que esse remédio aumentava o risco de catarata. Né? Então, às vezes, a gente até esquece de comentar isso com nossos pacientes e a gente deve comentar isso, que o corticoide tem um potencial de trazer problemas oculares. Então, a gente pediu para a doutora Lauren também nos falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter em relação falar um pouco dos problemas que o corticoide pode trazer no olho e alguns cuidados que a gente pode ter para tentar minimizar isso. Ok. Então, aí, continuando o assunto da catarata, a gente sabe que um dos efeitos colaterais mais conhecidos aí dentro da oftalmologia é o desenvolvimento da catarata, que a gente chama de uma catarata secundária, ao uso de medicamentos, e os corticoides estão nessa lista, né? Qualquer forma de administração dos corticoides pode vir a acelerar esse processo da catarata, que a catarata é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural do nosso olho. Então, o uso do corticoide pode vir a desenvolver ou acelerar esse processo de envelhecimento do cristalino da lente. Qualquer forma, pode ser qualquer forma de administração, então, sistêmica, né, oral, tópica, ocular, pode predispor a esse desenvolvimento. A gente sabe que está mais relacionado ao uso tópico, como os colírios mesmo, que podem vir a colírios de corticoides que aumentam essa chance. Mas os sistêmicos também estão relacionados. Essa relação de potência, de duração, de dosagem do corticoide não é muito clara, mas se imagina que quanto maior a dosagem e quanto maior o tempo de uso dos corticoides, maior o risco da formação dessa catarata. Tem um tipo de catarata que é muito específico, não, mas é mais comum em pessoas usuárias de corticoides, que é catarata subcapsular posterior. É uma catarata que prejudica bastante a visão. Então, o que o paciente vai apresentar é um embaçamento visual, uma diminuição da visão, a sensação de nuvem na visão. E esse diagnóstico a gente consegue fazer numa consulta oftalmológica, usando a lâmpada de fenda, que é o nosso aparelho no consultório mesmo. Essas opacidades do cristalino, quando a gente suspende o uso do corticoide, elas podem até regredir, mas elas podem também continuar progredindo mesmo com a suspensão do medicamento. Então, né, a gente tenta sempre usar baixas doses por poucos períodos e quando for fazer a suspensão desse medicamento, fazer o desmame gradual, né? Perfeito.
eu digo para os meus pacientes, assim, aqueles que não conseguem ficar sem corticoide, né? Porque a forma de evitar a catarata é parar o uso de corticoide, né? Mas alguns pacientes têm muita dificuldade de parar. E, então, esses pacientes, a gente acaba alertando da possibilidade de desenvolver catarata. E uma coisa que eu acho também importante, como o uso da hidroxicloroquina, é a revisão anual, talvez, do olho, né, durante o uso de corticoide, para tentar detectar isso também precocemente, talvez aumentar os esforços para reduzir a dose do corticoide ou retirá-lo, se possível, né? E essa é a forma de tratar isso e de evitar isso. Mas, assim, Lauren, é possível operar esse tipo de catarata, né? Quando ela Sim, se desenvolve. catarata a gente consegue diagnosticar no consultório. Em alguns casos vai ser só acompanhada, vai depender do quanto essa catarata está prejudicando, atrapalhando a visão, né? Mas se for indicação cirúrgica, hoje em dia a gente sabe que a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito realizada, muito segura, e com bons resultados visuais aí para o paciente. E uma pergunta que quero fazer, Lauren, é assim, para o oftalmologista é mais ou menos fácil fazer a diferenciação entre a catarata senil, aquela mais conhecida do envelhecimento, da catarata associada ao corticoide? Isso é fácil ou não é tão fácil? Pelo exame da lâmpada de Fenda, a gente consegue classificar o tipo de catarata, né? E a gente vai classificar ela em graus de gravidade e em qual local anatômico que ela está se desenvolvendo. Essa catarata Então, capsular posterior é uma catarata na parte mais posterior do cristalino. E geralmente as outras que a gente vê mais senil na parte mais central nuclear ou mais anterior do cristalino. interessante isso, né? Bem legal. Alguma coisa mais, Lauren, tu gostaria de falar sobre essa complicação do uso da catarata com pacientes que usam corticoide? Só esse tipo de catarata subcapsular posterior não é exclusiva, né, dos usuários de corticoides. A gente vê também em pacientes diabéticos, também é bem característica deles. Interessante. Aliás, lembrar então que o corticoide pode induzir diabetes, né, e inclusive agravar diabetes, né? Tem mais esse porém. E, Lauren, rapidamente, para a gente daqui a pouco encerrar a nossa live, sobre glaucoma. O que você teria para falar para a gente sobre glaucoma e uso de corticoide? O que teria para nos dizer? O glaucoma também pode ser uma complicação dos usos de corticoides. Também a gente chama de glaucoma secundário ou glaucoma cortisônico. Ocorre, então, um aumento da pressão intraocular do olho, geralmente por um mecanismo de deficiência da drenagem do humor aquoso, que é o líquido que está circulando no olho e determina a pressão intraocular. Então, esse aumento da pressão pode levar a um dano glaucomatoso, e esse dano glaucomatoso é responsável por perda da visão, né? Também pode ocorrer em qualquer uma das vias de administração do corticoide. E alguns fatores de risco estão mais associados ao desenvolvimento desse glaucoma em pacientes predispostos. Pacientes que já têm diagnóstico de glaucoma primário, de ângulo aberto, ou pacientes com história familiar positiva também, para esse tipo de glaucoma, e as crianças também são mais suscetíveis. Né? E a instalação é variável, geralmente é um processo lento e tardio também. O diagnóstico a gente consegue fazer no consultório também, através da tonometria, que é um exame que mede a pressão intraocular, e a gente consegue também com a lâmpada de Fenda, né, exames do fundo de olho, diagnosticar os danos característicos do glaucoma e a partir daí solicitar exames
complementares, como campo visual e o OCT. O tratamento, a gente tenta sempre, se possível, aí suspender, né, o corticoide. Se não for possível, tenta diminuir dose. E o tratamento acaba por ir na mesma direção do glaucoma primário de ângulo aberto, se caso a suspensão do corticoide não for possível. Temos aí disponíveis colírios, cirurgias, lasers, mas, se possível, sempre tentar suspender de forma gradual o corticoide. Legal essas tuas colocações, Laura. Gostei muito. E, né, eu fiz uma revisãozinha sobre esse assunto, e uma coisa que eu aprendi, assim, é que, em relação ao glaucoma, eu não tinha essa clareza, mas tem uma recomendação no UpToDate de que os pacientes que usam corticoide, eles deveriam ir no oftalmologista uma vez por ano para medir a sua pressão, sabe? Porque, então, tem essa entidade, né, que é o aumento pressórico da câmara ocular, enfim, associado ao uso de corticoide em alguns pacientes, e isso pode, né, como tu falaste, ter um quadro mais arrastado, né? E você pode detectar isso, às vezes, sem sintomas ainda. Então, me chamou muita atenção porque a gente se fixa muito, o reumatologista, na questão do acompanhamento anual relacionado à hidroxicloroquina. Mas em relação ao glaucoma, né, não tinha essa clareza assim, de que seria interessante também encaminhar os pacientes que usam corticoide anualmente ao oftalmologista para medir também a sua pressão ocular. Achei isso bem interessante. E reforçar mesmo que, como a catarata não tem uma dose segura, né, mas a gente sabe, é uma máxima do uso do corticoide, que é: use na menor dose possível, pelo menor tempo possível, inclusive por causa do olho, né, Lauren? Então, isso cada vez mais se reforça, essa ideia, porém não. Ainda bem que atualmente, né, a reumatologia se desenvolveu mais, há novas medicações que têm um efeito poupador do uso do corticoide. Drogas que modificam o curso das doenças reumatológicas, né, imunobiológicos, novas drogas que controlam os reumatismos. Isso, um dos grandes objetivos do tratamento reumatológico, além de controlar a doença, impedir que ela progrida, né, muitas delas não são curáveis, ainda não são curáveis, mas também tentar reduzir a dose do corticoide e tirá-lo, né? Quando a gente consegue fazer isso no nosso paciente, a gente considera que um dos objetivos mais importantes a gente conseguiu, que é manter esse paciente bem sem corticoide, até por causa desses parefeitos que você comentou, oculares, né? Então, queria que você desse uma última palavra, assim, e aí vamos encerrar essa live aí. Legal. Sim, que nem você comentou, esse acompanhamento em consulta anual, principalmente em pacientes acima de 40 anos, é muito importante, porque são exames de rotina que não são invasivos, a gente consegue fazer em consultório, disponíveis no SUS também. Então, esse acompanhamento é muito importante para a gente detectar precocemente e agir para que não cause maiores danos no paciente, né? Antes de encerrar, eu queria comentar que assim, a gente fala muito que um órgão vital, né, é o coração, um órgão vital é o pulmão, um órgão vital é o cérebro, um órgão vital é o rim, e um órgão vital é o olho também. Então, eu encerro essa nossa conversa, Lauri. Muito obrigado pela tua participação. Um beijo para ti e nos encontramos numa próxima aí, tá? Um beijo. Tchau. Beijo.